Meus irmãos, a paz de São Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que também curtam esse vídeo. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Hebreus, capítulo de número 12, no verso de número 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O escritor do texto de Hebreus ele fala sobre raiz de amargura nesse capítulo, nesse verso. Principalmente nesse verso ele aborda isso. Esse texto ele tem para nós alguns ensinamentos bem preciosos quanto à busca da restauração. O texto ele fala que tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. O que vem a ser a graça de Deus? A graça de Deus é o favor de Deus, o favor imerecido. Nós não merecemos e Deus nos abençoa. E restauração é a graça de Deus. Restauração é graça. A gente pode fazer o que for, mas tudo que fazemos é para a nossa transformação e para alcançarmos de Deus a sua graça. São os meios de graça, que é orar, jejuar, isso tudo que a gente faz. Mas restauração é graça. No fim das contas, sempre vai ser o que Deus vai fazer. Sempre. Sempre o agir dele, a operação dele. E o texto ele diz assim, é um alerta, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Algumas coisas nos privam da graça de Deus, ou seja, impede com que venhamos a ser alcançados, abençoados por Deus. Por exemplo, o rancor. Esse aí é talvez um dos principais inimigos de quem está buscando uma restauração. O rancor, o ressentimento, esse sentimento que fica ali escondido. E o texto diz assim, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. E o escritor ele fala sobre raiz de amargura. E raiz é uma coisa que nós sabemos que fica escondida. É algo que não fica evidente. É algo que não fica ali visível. Eu me recordo quando eu era criança, que aconteceu até uma situação engraçada na casa dos meus pais. Os pisos da sala começaram a soltar. E aí meu pai ficou desesperado, que ele pensou que estava dando ar nos pisos, que algum piso tinha quebrado, enfim, entrado ar e começou a estourar os pisos. E aí depois de mexer, quebrar a sala toda, tirar os pisos, que ele foi descobrir o que estava acontecendo, o que era. Nós tínhamos uma amendoeira no quintal. E a raiz da amendoeira tinha ido parar lá dentro da sala. Ou seja, ninguém sabia. Estava lá dentro da sala, já tinha crescido a raiz. E a raiz estava levantando os pisos. Aí quer dizer, o trabalho foi muito maior do que o que se imaginava. Teve que cortar a árvore e tirar a raiz da árvore, e aí quebrou o muro. Foi uma coisa de doido mesmo. E o texto ele fala disso, fala de raiz de amargura, aquilo que não se vê. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, do que aconteceu na casa dos meus pais, ninguém sabia que era árvore. Estava escondido. O negócio cresceu ao longo do tempo, ao longo dos anos, começou a destruir a casa toda, porque destruiu não só a sala, mas afetou a cozinha, afetou outros cômodos da casa, e ninguém percebia aquilo. E raiz de amargura é isso aí mesmo, meus irmãos. É uma coisa que é invisível, é imperceptível. E eu acho engraçado que muitas pessoas às vezes pensam que está tudo sob controle. Não, eu já perdoei, eu não tenho rancor não tenho amargura nenhuma não. A gente não sabe, a gente não conhece nosso coração. Enganoso é o coração do homem, nós não conhecemos. Eu por diversas vezes pensei que não tinha mágoa, que não tinha ressentimento de uma ou outra situação, mas fui confrontado em alguns momentos e acabei tendo a certeza que eu tinha. E o salmista ele fala isso, ele fala sobre isso. Ele diz assim no Salmos de número 139, no verso 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha que ele está pedindo a Deus para sondar ele, para provar ele, porque só Deus pode esquadrinhá-lo. Aí no verso 24 ele diz assim, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo o que para Deus? Eu não conheço meu coração. Eu não sei se eu estou realmente 100%, se tem alguma coisa, se tem alguma mágoa, se tem algum ressentimento, se tem alguma dificuldade. E essa dificuldade que pode impedir a bênção da restauração. É o texto lá de Hebreus. Tende cuidado de que ninguém se prive, ou seja, não alcance a bênção, a graça de Deus, a restauração, que também é graça,
e de que nenhuma raiz de amargura, aí brotando, quando brota é porque se evidencia, é porque o mal que há ali dentro ele se exterioriza, o mal que há ali dentro ele se exterioriza. Isso aí é evidenciado através de atitudes, brotando, vos perturbe. E aí sim, é algo que já fica mais claro, a pessoa talvez já comece a perceber que realmente tem alguma coisa, e olha, aquilo ali está incomodando, vos perturbe, aí a raiz já arrebentou a sala toda, e aí já estava lá o estrago feito, E o texto segue dizendo: e por ela muitos se contaminam. Porque a raiz de amargura faz isso mesmo, contamina. Eu me recordo quando uma vez uma irmã da minha igreja me chamou e ela falava assim: olha menina, eu vou te falar uma coisa, eu tinha uma raiva de você, mas nem te conhecia. Mas eu te odiava, muito mesmo. Pelo que algumas pessoas, não as pessoas, que só vai parecer que todo mundo me odiava. Algumas pessoas falavam de você, por isso eu te odiava. Mas eu comecei a me aproximar de você e vi que tu era totalmente diferente daquilo que diziam. Totalmente diferente. Hoje, para mim, você é como se fosse um filho. E ela me abraça, me beija, é uma senhora da minha igreja. Eu gosto muito dela e há uma reciprocidade. E ela diz isso. E eu lembrei, quando ela falou isso para mim, desse texto, eu lembrei que a raiz de amargura, ela contamina, Ela contamina muitos. A pessoa nem conhece a outra e já toma raiva. Toma raiva da pessoa por conta de quê? Por conta desse contágio, de alguém que não gosta de alguém, que fala para outro, que vai falando. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque quem busca uma bênção de restauração tem que tomar cuidado com o que ouve, com o que fala. Porque a palavra diz que as má conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, o servo do Senhor, que escreveu o livro de Hebreus, ele diz isso: olha, tende cuidado. É um alerta, o versículo ele começa dizendo isso: tende cuidado. E é esse cuidado que nós devemos ter. O cuidado de pedir a Deus para sondar o nosso coração e tirar toda a mágoa. O cuidado de não deixar com que essa mágoa venha crescer e brotar dentro do nosso coração. Porque às vezes tem isso também, irmãos? Às vezes a mágoa entra, a chateação entra, o espinhozinho entra, mas ele não pode criar raiz e crescer dentro do coração. Tem que sair. E o texto diz que não só entre, mas que também não venha a brotar, E às vezes brota, a gente deixa o negócio criar raiz, faz um canteirinho para ele lá dentro do coração. Não, vamos tirar isso, pedir ao Senhor para tirar, fazer que nem o salmista falou, sonda-me, esquadrinha-me, vê se há em mim algum caminho mau, me guia, me direciona pelo caminho eterno. E fechar a boca, tomar cuidado com o que ouvimos também, e assim o Senhor ele vai nos abençoar para que a obra ela seja completa em nossas vidas. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.